Olá! Hoje o canal Engenharia Carga Rápida irá apresentar, dentro das disciplinas de resistência dos materiais, como uma análise de falhas torna-se importante na verificação e na constatação de uma real falha, de uma verdadeira falha de resistência estrutural. Afinal, quando calculamos momento fletor, resistência nos apoios, qual é a importância disso, né? Para que todos esses cálculos? Para que isso, né? Iremos então agora verificar em loco, lá no local, como poderemos identificar qual foi a tensão, qual foi o motivo do erro do projeto executado. Se falamos em projetos, então também é válido para máquinas e equipamentos? Sim, sim! Nós iremos verificar também dentro de máquinas e equipamentos como uma seção de quebra, peça que quebrou, apresenta uma falha de fadiga ou uma falha por cisalhamento. Nós conseguiremos interpretar se o funcionário que ligou o equipamento, ele forçou o equipamento e gerou a quebra disso, foi uma má operação, ou simplesmente se a quebra foi de um componente de desgaste, uma fadiga, o elemento chegou na vida útil. Isso torna-se muito importante. Então, vem comigo que Engenharia Carga Rápida tratando praticamente como a disciplina de resistência dos materiais é importante e será prazerosa. E o Engenharia Carga Rápida recebe solicitações pelo e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com. A aula de hoje será análise de falhas da disciplina resistência dos materiais, solicitada pelo senhor Luan César. Deixe o seu comentário, eu gostei, eu curti. Lembro também que todas as aulas do Engenharia Carga Rápida estão em conformidade ao plano de ensino de sua faculdade e em conformidade às exigências do MEC, que será abordado no final do seu curso de engenharia pela prova do ENAD. Uma falha na resistência do material pode ter diversas causas, mas todas elas se iniciam pela tensão exigida por esse material. Neste material que foi rompido, que houve a ruptura, onde ocorreu a falha. Perceba então que uma tensão elevada pode ser provocada pela operação desse material no equipamento ou pela montagem dessa peça no equipamento. Se for por uma falha provocada por uma tensão excessiva de operação, ela pode ser por condições de serviço. Em condições de serviço nós temos a intempérie. Por exemplo, um cabo de aço que fica sujeito a sol e a chuva. Então a tensão elevada nesse cabo de aço poderá gerar uma falha prematura do cabo. Ou então, para o mesmo exemplo do cabo de aço, poderá ocorrer uma falha de operação devido a um problema de lubrificação. Uma lubrificação inadequada no cabo de aço poderá gerar uma falha de operação de lubrificação e gerar a sua ruptura. Se nós tivermos uma falha por uma excessiva tensão de montagem, nós temos que levar em consideração o projeto estrutural, o projeto do elemento, do componente da máquina ou do equipamento. Se for do projeto, nós poderemos avaliar se existe um ponto de acúmulo de tensões na peça rompida, na peça falhada. Ou seja, peças que são projetadas não podem ter cantos vivos, devem ter sempre arredondamentos. Ponto vivo e um desenho de um componente de uma máquina provoca acúmulo de tensões. Ainda dentro do projeto, nós podemos ter ali um problema de processo de fabricação. Além de tratarmos então tensões de montagem que envolvem projeto, temos pontos de acúmulo de tensão, problemas de processo de fabricação, poderemos ter ali uma falha de tratamento térmico ou
por tratamento superficial. São duas coisas distintas. Ou é tratamento térmico ou é tratamento superficial. Tratamento térmico, um exemplo é a têmpera. Tratamento superficial, um exemplo é a nitretação. Então, se for um problema de tratamento térmico, teremos aqui levar em consideração as propriedades necessárias, desejadas na peça, ou propriedades necessárias do material estrutural, ou propriedades necessárias desse material no elemento mecânico da peça. Se for então levarmos em consideração, esta peça foi projetada e exige elasticidade, por exemplo, se for uma mola, ou se for um cabo de aço, esse cabo de aço deve ter alguma elasticidade, trabalhar com elasticidade. Ou essa peça projetada necessita uma propriedade, um material um pouco mais rígido, por exemplo, ferramentas de corte de usinagem necessitam de elevada dureza para cortar o aço. Elevada dureza significa que a peça é um material frágil, ela não tem elasticidade e já entra na ruptura sem deformação. Essas duas características necessárias no projeto, ou elasticidade ou a fragilidade, geram então a fratura da peça. Então interpretaremos a partir de agora que fratura é uma falha de um componente. Fratura é a falha de um componente mecânico, ou fratura é uma falha de um componente de uma estrutura, uma falha estrutural. Durante uma análise de falha, teremos que considerar as tensões e esforços de cada componente e de cada peça, e sobretudo da peça que falhou, em relação à sua classe de solicitação. Por exemplo, uma peça que é sujeita à tração, por exemplo, então um cabo de aço, ele é sujeito à tração, onde então os átomos, as estruturas, os cristais que compõem o ferro, eles estão tentando se separar um do outro. Então são os esforços de interação intermolecular, interatômico, que impedem que a peça se rompa. Nos esforços de compressão, por exemplo, vigas são expostas, são solicitadas por compressão. Então os átomos, as estruturas intercristalinas estão sendo empurradas umas sobre as outras no esforço de compressão. Poderemos ter uma classe de solicitação por flexão, como por exemplo, então aqui temos um eixo de rotação, um eixo biapoiado, onde cada extremo tem então, por exemplo, se é um eixo de rotação, cada lado pode ter uma bucha ou pode ter ali um rolamento que suportará o eixo. Nas extremidades, então, um rolamento em cada extremidade. Nessa condição, teremos da metade para cima desse eixo uma região de compressão, uma região onde os cristais são comprimidos, são jogados uns sobre os outros. E na parte inferior do centro do eixo para baixo, nós teremos uma região tracionada, onde os cristais estão tentando se separar. E o que impede essa separação é a atração interatômica entre os átomos. Então, teremos a região tracionada do lado inferior e a região comprimida do lado superior deste eixo. Poderemos também ter uma classe de solicitação por cisalhamento, onde temos solicitações por cisalhamento, ferramentas de corte e repuxo utilizadas na estamparia. Muitos componentes estão sujeitos a esforços de cisalhamento e podem quebrar, gerando então uma seção muito brilhante, característica do cisalhamento. E poderemos ali ter esforços de torção. Uma característica importante dos esforços de torção é que as fibras superficiais, as capas superficiais estão sofrendo esforços de cisalhamento. Então cada linha, cada raio que nós descrevemos nesse eixo que está submetido a uma torção, recebe ali um esforço de cisalhamento por torção. E após sabermos o que é classe de solicitação, vamos verificar quais são os tipos de carregamento envolvendo em cada classe de solicitação. Então, vamos perceber que tipos de carregamentos
e as suas falhas características. Nós podemos ter ali um carregamento mais lento, que segue as leis de Hooke, onde os cristais de uma estrutura, eles têm tempo de reagir, eles têm tempo de atuar gradativamente. Então temos ali um carregamento estático, onde a carga entra lentamente, dando condições para o estado molecular da estrutura em ação poder se posicionar em conformidade com as leis de Hooke, em conformidade com a elasticidade das leis de Hooke do material. Então, quando temos um carregamento estático, a falha que poderá estar vinculada é uma falha de fluência do material, onde o material então ele começa a fluir, como se fosse escorregar mesmo, como se fosse lá uma condição plástica, uma deformação plástica desse material. Uma condição que afeta a fluência, que o material então se deforma com maior facilidade, é a temperatura. Quanto maior a temperatura da estrutura que está sendo carregada, ela flui e se deforma plasticamente, ocorre uma deformação plástica maior. Então, a estrutura que sofre um carregamento, quanto maior a temperatura, maior a deformação plástica que poderá estar sujeita a essa estrutura. Um tipo particular de carregamento, onde ocorre a fluência, poderíamos, quando a estrutura está na posição vertical, nós podemos então ter uma deformação por flambagem. Perceba que uma estrutura com carga vertical, uma estrutura posicionada verticalmente com a carga sobre um esforço axial sobre essa estrutura. Chamamos de esforço axial nesse caso. Então, se ocorrer ali uma deformação por fluência, teríamos ali, perceba no segundo desenho, uma deformação por flambagem, por deformação estática. E como avaliamos esta falha por fluência? Nós devemos olhar as peças que ocorreram a falha e verificar se ocorreu ali uma deformação antes da ruptura. Vamos lá, eu quero ver a peça que ocorreu a falha. E vamos procurar ali a peça se ela teve uma deformação, uma modificação, que deformação é uma modificação da condição original da peça. E se ocorreu ali então uma falha por fluência, nós devemos verificar se podemos eliminar a temperatura ou se temos que alterar o material que essa estrutura é feita, para que ou reforçamos, deixamos a peça mais robusta, ou seja, com dimensões maiores, ou então alteramos o material para que ele consiga trabalhar uma temperatura que é um material que não está sujeita à temperatura de trabalho. Vamos agora para um outro tipo de carregamento. Então, um carregamento que gerará uma falha por cisalhamento, ou seja, um carregamento dinâmico. Tínhamos lá anteriormente um carregamento estático, agora temos um carregamento dinâmico, onde a carga então ela não entra lentamente, a carga entrará de um modo abrupto, a carga entrará rapidamente. Um exemplo de carga dinâmica é, por exemplo, um estampo de corte e repuxo quando ele fecha. Então ali temos uma carga rápida sobre as colunas, sobre as ferramentas, sobre os punções. Ali então temos uma carga dinâmica. Ou um molde de injeção, então, quando fecha. Esse molde, então, quando ele fecha, ele tem ali uma carga dinâmica sobre ele. Então poderemos ter peças e componentes com falhas por cisalhamento. Ali a falha por cisalhamento apresentará uma seção brilhante. Veremos mais à frente a foto disso. Então temos dois tipos de carregamento ali. Carga estática, que a carga entra em conformidade às leis de Hooke, e a carga dinâmica, onde a carga não entra em conformidade com as leis de Hooke. Até percebemos, né? Porque aquela característica de conflito.
Passamos até o momento calculando em resistência dos materiais todos os esforços e todo o momento fletor em carregamentos estáticos que seguem a lei de Hooke. E percebemos que algumas estruturas não vão seguir a lei de Hooke. O carregamento dinâmico não segue a lei de Hooke. E o que faz então, carga rápida? Como você explica isso? Esses cálculos que aprendemos até agora em resistência dos materiais estão perdidos? É lixo? Não, meu aluno, não! Quando temos uma carga com carregamento dinâmicos, então acrescentamos ali um coeficiente de segurança. Então, utilizaremos tabelas tabelas e ensaios que serão utilizados, ou seja, nós trabalharemos com esforços de materiais inferior ao que ele suporta. Por exemplo, um cabo de aço que está sujeito a uma carga dinâmica e é um cabo de aço utilizado para um elevador. Quando dimensionamos aquele cabo de aço, vamos utilizar um cabo de aço que suporta 10 vezes menos a carga, ou seja, ele ficará 10 vezes mais dimensionado. Ele está superdimensionado? Não, não está superdimensionado. Estaremos levando em consideração a carga dinâmica, os impactos, as oscilações de carga. Vamos agora então para a terceira condição de carregamento, o carregamento dinâmico variável. Perceba um eixo. Um eixo, quando ele rotaciona, ele está submetido, quando submetido a um esforço, ele usualmente está submetido a cargas de compressão nas fibras superiores e tração nas fibras inferiores. Usualmente é isso. E quando giramos 180 graus, os esforços mudam. Ou seja, aquela fibra que estava sujeita à tração, ela passará a estar sujeita à compressão, e a fibra que estará sujeita à compressão passará a ter tração. Isso é muito horrível, muito triste um eixo trabalhar desse modo, porque fica semelhante a uma brincadeira se pegarmos um clipe, entortarmos, e depois entortarmos repetitivamente, esse clipe se rompe, e ele irá se romper abaixo da tensão de tração do material do clips. Então, dá-se isso o nome de fadiga. O clips então rompe quando dobramos sucessivamente esse clips, ele rompe por fadiga. Então, peças e elementos mecânicos sujeitos a carregamentos dinâmico variável, nós devemos considerar uma falha por fadiga, ou seja, o material entrará em ruptura numa tensão inferior à tensão normal de trabalho. Então, qual é a falha de um carregamento dinâmico variável? Fadiga. Onde então na fadiga o gráfico estaria representado dessa forma: tensão de tração, tensão de compressão, tensão de tração, tensão de compressão, tensão de tração, tensão de compressão, até o qual que o material não suporta mais tanta tração e compressão, ele rompe. Vamos agora a um outro tipo de carregamento, que é muito um caso particular ali, é o dente da engrenagem. Veja ali no nosso desenho, a engrenagem é cheia de dentes. E o dente não está sujeito a qualquer carregamento quando ele está girando e não está em contato com a engrenagem par desse dente. No momento que o dente se engrena ao seu outro par, ocorre a oscilação, ocorre a tensão de solicitação. Então teríamos ali um carregamento. Ora tem carregamento quando existe o engrenamento, ora esse dente está sem o carregamento porque ele está desengrenado. Aí ele dá a volta completa, carregamento e sem carregamento, carregamento, sem carregamento, carregamento, sem carregamento. Dá-se o nome ali de um tipo de carregamento pulsante. E esse carregamento pulsante poderá estar sujeito à fadiga? Sim. Então teríamos ali uma ruptura por fadiga por carregamento pulsante. Percebemos ali dois tipos de carregamento por fadiga: ou carregamento variável em eixos, ou carregamento pulsante em dentes de engrenagens.
É evidente que uma falha mecânica ela pode estar ligada intimamente ao material utilizado, se temos um material elástico ou frágil. Perceba então o nosso gráfico de tensão-deformação, o gráfico utilizado por Hooke para análise do tipo de material. Perceba então que temos aqui poderemos ter um material mais elástico, que vamos chamar de material dúctil, onde ele tem uma característica de se deformar e de retornar ao estado anterior, ou seja, ele tem uma boa memória e ele consegue se deformar bastante e retornar à origem antes da deformação. E quando solicitado, todo material elástico tem essa característica, chega em um determinado ponto, ele começa a se deformar e não retorna mais às condições iniciais da peça, onde chamamos então de deformação plástica. Essa é a característica de um material dúctil. Poderemos ter também um material que chamamos de material frágil. Ele é um material um pouco mais rígido. Enquanto o material dúctil, um exemplo de material dúctil, é o aço, o material frágil podemos utilizar como exemplo o vidro. O vidro, ele suporta a carga, mas elevando a carga sobre o vidro, sobre a placa de vidro, nós percebemos que a deformação é muito pequena e ele, quando ultrapassa uma certa solicitação, ele já entra em ruptura. Então não existe ali uma deformação de vidro. O vidro não se conforma como uma chapa de aço, ele não se dobra. Não conseguimos dobrar um vidro como conseguimos dobrar uma chapa de aço. O aço é um material dúctil, o vidro é um material que chamamos de frágil, com pouca deformação e já entra em ruptura. O aço é um material com muita deformação antes da ruptura. Então vamos ali verificar o que falamos. Se pegarmos uma barra, um determinado material, e gerarmos tração nessa barra, ela irá se deformar, geraria uma deformação. Então conseguimos ali, com o gráfico de tensão e deformação, conseguimos estabelecer se o material é dúctil ou frágil. Através de que condição? Pegamos uma tensão e verificamos ali que esse material tem deformação mais elevada, é o material dúctil. Deformação menos elevada é o material frágil. Então o material dúctil terá a ruptura de material dúctil. Ele se deforma plasticamente antes da ruptura. O material frágil, ele não se deforma quase plasticamente antes da ruptura. Agora então que sabemos que detectamos uma falha por fluência, percebendo se a peça quebrada se deformou e saiu das suas características originais de que foi projetada, vamos avaliar um outro tipo de falha, que é a falha por cisalhamento, onde ocorre então ali uma carga muito rápida sobre a estrutura ou sobre a peça, sobre o componente mecânico. Como a carga ocorre muito rápida, ela não segue a lei de Hooke, que aprendemos até agora na disciplina de resistência dos materiais. Mas se não segue a lei de Hooke, como vamos calcular? O engenheiro calcula utilizando as leis de Hooke, como se fosse uma carga lenta sobre a estrutura, e acrescenta ali, utiliza um coeficiente de segurança esse coeficiente de segurança é obtido através de ensaios. Então utilizamos o mesmo cálculo utilizado para uma carga lenta, que é utilizado para cargas que seguem leis de Hooke, para cálculos que não seguem, para comportamentos que não seguem leis de Hooke. Mas se ocorrer a carga, ela ocorrerá por cisalhamento. Perceba aqui então o que seria. Se olharmos a seção quebrada, percebemos aqui que ocorreu uma quebra, uma ruptura intercristais, entre os cristais. Se olharmos então no nosso microscópio, como ficaria a peça? Perceba em comparação aqui das setas que foram colocadas de modo análogo, que a ruptura ocorreu entre os cristais. Os cristais se desligaram um dos outros
para separar a peça. Então a peça ocorreu a falha, ocorreu a quebra da peça intergranularmente. Chamamos então de fratura intergranular. A fratura intergranular ocorre com uma carga muito rápida sobre a estrutura e essa fratura ocorre então por esforço de cisalhamento. Quando a carga sobre a estrutura é ocorre muito rapidamente, poderemos ter uma quebra conforme esse terceiro desenho, que então temos aqui uma ruptura granular. A ruptura ocorreu no meio do cristal, no meio do grânulo. Chamamos nesse caso então de clivagem. A clivagem então ocorre quando a ruptura é muito rápida. Então o impacto na peça foi muito abrupto, foi muito rápido. A clivagem também ocorre quando o impacto se dá a baixas temperaturas. Abordaremos agora então a falha por ruptura. Se pegarmos um eixo e olharmos um eixo biapoiado nos dois extremos, cada extremo um mancal, pode ser inclusive um mancal de rolamento ou simplesmente rolamentos. Para garantir uma boa rotação desse eixo, nós percebemos que a estrutura do centro para cima desse eixo estará submetida à compressão, onde os cristais serão empurrados uns sobre outros, chamamos de compressão, e os cristais abaixo do centro para baixo estarão submetidos à tração. Quando giramos esse eixo 180 graus, então teremos oscilação entre tração, compressão, as fibras ficam então numa condição alternada. Wöhler, no seu diagrama chamado curva de Wöhler, estudou isso, onde representou no eixo X, no eixo horizontal, número de voltas que esse eixo dá, e no eixo Y, no eixo vertical, a tensão que esse eixo então rompe. Nós percebemos então que para uma condição de baixa rotação, o eixo rompe uma rotação menor. E a alta rotação, como representada agora pela seta, esse eixo terá uma ruptura abaixo da tensão de ruptura do eixo. Então, veja bem esse diagrama de curva de Wöhler. Existirá uma tensão onde praticamente o eixo terá vida infinita. Não importa quantas voltas esse eixo dê, que esse eixo vá ter ao longo de sua vida. E que essa tensão, então chamada tensão de fadiga, é abaixo da tensão de ruptura. Usualmente, essa tensão de ruptura é 1/3 da tensão de ruptura do material. Então, significa o seguinte: pegamos uma tabela de tensão de ruptura a rotação zero, a zero ciclagem, e dividimos essa tensão por 3, e essa é a tensão que utilizamos para todo o dimensionamento que aprendemos em resistência dos materiais até agora, utilizando então os critérios da lei de Hooke. A norma ABNT, ela padroniza em função do tipo de aplicação quais seriam os valores. Por exemplo, para cabos de aço, nós não dividimos por 3, mas sim dividimos por 10, porque o material estaria então sujeito à vida. Então, 1/3 é um valor quase que padrão, mas convém sempre utilizar uma tabela de coeficientes de segurança em conformidade com a norma ABNT, para que garanta o máximo de ciclagem possível, ou seja, que seu eixo e o seu material que cicla não rompa por fadiga. Agora vamos olhar como seria a ruptura por fadiga quando olhamos a seção da peça quebrada. Então aqui apresenta um componente, uma peça que rompeu por fadiga. Nós percebemos que uma peça que cicla, um eixo que cicla, ele apresentará um ponto de maior fragilidade, que chamamos ponto de nucleação do material. Então a fadiga começa a partir desse ponto até que atinja a ruptura catastrófica. Então percebemos na seção que ocorreu a quebra um ponto
aparecem linhas que contornam esse ponto, linhas de praia que contornam esse ponto, até que uma região de porosidade onde ocorreu a ruptura catastrófica dessa peça. Vamos então olhar a peça então no eixo, a peça, se olharmos com o microscópio, nós conseguiremos detectar a origem da ruptura e as marcas de praia, as linhas de onde se afastam dessa origem, caracterizando a ruptura por fadiga do material. E com isso finalizamos mais uma aula do canal Engenharia Carga Rápida. Você poderá solicitar novas aulas para o Engenharia Carga Rápida através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com e utilizar esse mesmo e-mail para solicitar dúvidas sobre qualquer aula ou até mesmo sobre a sua carreira. Agora deixe o seu comentário. Eu gostei, eu curti. E inscreva-se no canal Engenharia Carga Rápida. Engenharia Carga Rápida agradece a sua atenção. E agora vem a pergunta: existe alguma coisa mais prazerosa do que assistir o canal Engenharia Carga Rápida no sábado à noite? Não, desconheço. Assista a Carga Rápida aos sábados à noite, às sextas-feiras à noite e compartilhe com a sua avó. Ó, aqui embaixo, ó, você vai dar um like. Não esqueça de deixar a sua opinião ao sair. Você entrou no canal Engenharia Carga Rápida. Ficou bom, né, produção? O quê? Ficou ruim de novo? Ah, produção, não vou fazer de novo. Não vou, chega.